Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. Fernando Diniz enfrenta uma difícil fase no comando do Vasco, sobretudo pela fragilidade defensiva que tem marcado sua atual passagem pelo clube. A média de gols sofridos ultrapassou a casa de um tento por partida, um número preocupante para qualquer equipe que deseja se firmar na elite do futebol brasileiro. Na recente derrota por 3-2 para o Mirassol, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, a defesa vascaína mostrou-se vulnerável, cometendo erros individuais que custaram caro e refletiram diretamente no resultado negativo. Esse cenário, entretanto, não é novidade para Diniz, que carrega esse histórico desde seus primeiros trabalhos na Série A, onde a dificuldade em estabelecer uma defesa sólida se repetiu em times como Atlético PR, Cruzeiro, Fluminense, Santos e São Paulo. Ao analisar os números defensivos da Série A desde 2018, fica claro o contraste entre os times campeões e aqueles que lutam para escapar da zona de rebaixamento. Enquanto as equipes que conquistaram o título mantiveram uma média de gols sofridos que raramente ultrapassou 0,9 por jogo, um sinal claro de organização e eficiência defensiva, os times na parte baixa da tabela registram médias muito superiores, algumas chegando a quase 2 gols sofridos por partida. O Vasco, com 21 gols sofridos em 17 jogos sob o comando de Diniz, encontra-se claramente mais próximo desse segundo grupo, o que torna ainda mais desafiador seu objetivo de recuperação na competição. Além da média alta, o que preocupa ainda mais a comissão técnica e a torcida são as falhas individuais que vêm custando caro ao time. No Brasileirão, o Vasco é o clube que mais sofreu gols originados de erros isolados na defesa, com 7 tentos sofridos dessa forma. Esses deslizes comprometem o trabalho coletivo e, muitas vezes, minam a confiança do grupo dentro de campo. A situação fica ainda mais delicada quando combinada com outras adversidades recentes, como expulsões em momentos decisivos e chances claras desperdiçadas no ataque, fatores que também pesam negativamente nos resultados da equipe. Apesar dessa sequência negativa, que inclui um jejum de 7 jogos sem vitória na temporada e a entrada na zona de rebaixamento após a vitória do Santos contra o Juventude, a diretoria do Vasco mantém firme o apoio a Fernando Diniz. Segundo a avaliação interna, o desempenho da equipe não tem refletido com precisão sua qualidade em campo. A impressão é de que o Vasco tem controlado algumas partidas e criado boas oportunidades, mas ainda não consegue transformar essa superioridade em vitórias, algo que gera frustração e ansiedade no ambiente vascaíno. Por fim, a confiança da diretoria no trabalho de Diniz mostra uma aposta na continuidade e na recuperação do time a médio prazo, mesmo diante das dificuldades defensivas que vêm se repetindo. Para o Vasco, o grande desafio será encontrar equilíbrio e solidez na defesa, aspecto fundamental para evitar novos reveses e buscar uma reação consistente na tabela. A responsabilidade agora é ainda maior, e a torcida aguarda ansiosa para ver se a paciência será recompensada com resultados positivos que devolvam ao clube a estabilidade que ele tanto precisa. O Vasco da Gama está de olho em um retorno que promete mexer com as emoções da torcida, o interesse na contratação de Douglas Luiz, volante que iniciou sua carreira nas categorias de base do clube carioca e que hoje defende a Juventus, da Itália. A história de Douglas no Vasco é marcada por superação e talento nato. Descoberto ainda jovem na comunidade Nova Holanda, ele logo se firmou como uma das grandes promessas do clube, conquistando títulos e admiração da torcida antes de seguir para a Europa. Agora, diante da fase instável da equipe e da busca por reforços que possam agregar qualidade e experiência, o Vasco mira no meio-campista como uma peça capaz de transformar o meio de campo e reacender a esperança da torcida. A tentativa do Vasco de repatriar Douglas Luiz não é apenas um desejo afetivo, mas uma estratégia que envolve experiência internacional e liderança. Apesar de sua trajetória recente na Juventus ter sido marcada por momentos de pouca utilização, o volante acumulou passagens sólidas pela Premier League, onde brilhou no Aston Villa, mostrando qualidade técnica e versatilidade. Para o clube carioca, a volta de Douglas representaria não só o retorno de um filho da casa, mas também a oportunidade de fortalecer o elenco com um jogador que conhece a cultura vascaína e que está ansioso por retomar o protagonismo. Se a negociação avançar, será um reencontro que pode mudar o rumo da temporada do Vasco. Douglas Luiz não é apenas um volante comum, sua habilidade de controlar o meio-campo com inteligência e precisão o destaca como um jogador completo. Com passes certeiros que quebram linhas adversárias, visão de jogo apurada e capacidade para arriscar chutes de fora da área, ele consegue ser tanto um articulador quanto um defensor incansável. Além disso, sua resistência física e intensidade na marcação fazem dele uma peça fundamental para equilibrar qualquer equipe, enquanto seu faro para o gol já lhe rendeu momentos decisivos em clubes europeus. Para o Vasco, a chegada de Douglas Luiz representa a chance de incorporar um meio-campista moderno, capaz de ditar o ritmo das partidas e inspirar os companheiros, reacendendo a chama da esperança em São Januário. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão?
Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. Na temporada 2022-2023, Douglas Luiz viveu o auge de sua carreira no Aston Villa, consolidando-se como um dos pilares do meio-campo inglês. Com impressionantes 6 gols e 6 assistências, o volante não apenas contribuiu ofensivamente, mas também ajudou o clube a alcançar a melhor colocação em mais de 4 décadas, garantindo a vaga na Liga Conferência da UEFA. Seu desempenho meticuloso, que incluiu gols memoráveis como um gol olímpico e participações decisivas em partidas importantes, o transformou no melhor jogador da temporada para os torcedores do Villa, destacando sua capacidade de liderança e influência em campo. Na sequência, em 2023-2024, mesmo após sua transferência para a Juventus, Douglas manteve a boa forma e mostrou seu valor em partidas importantes, marcando 9 gols e se tornando um dos principais artilheiros do Aston Villa antes de sua saída. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo, a precisão nos passes e a versatilidade em campo o tornam um reforço de peso para o Vasco. A possível volta do jogador ao clube carioca desperta grandes expectativas, já que sua experiência europeia e talento podem impulsionar o time rumo a conquistas e transformar o meio-campo vascaíno, revivendo a tradição de craques que marcaram a história da colina. Com todo esse histórico de conquistas e o potencial incontestável de Douglas Luiz, fica a grande pergunta que não quer calar: como você, torcedor vascaíno, enxerga a possibilidade dessa contratação? Será que a volta desse jogador que iniciou sua trajetória nas categorias de base do Vasco pode ser a injeção de ânimo que o meio-campo da equipe tanto precisa para reencontrar seu equilíbrio? Imagine o impacto de um atleta que acumulou vasta experiência internacional, disputou grandes ligas europeias e colecionou atuações decisivas, retornando para vestir novamente a camisa cruz-maltina. Você acredita que Douglas Luiz tem capacidade para ser o líder dentro de campo, aquele nome capaz de comandar e transformar o jogo, dando ao Vasco a competitividade necessária para brigar por títulos e recuperar sua tradição? Pensando no desempenho esperado, quais seriam as suas expectativas para Douglas neste momento tão importante? Será que ele voltará a assumir o protagonismo que mostrou nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, quando brilhou pelo Aston Villa, com gols decisivos e assistências que mudaram o rumo das partidas? Ou será que, diante dos desafios do futebol brasileiro, ele precisará de um período de adaptação para reencontrar seu melhor ritmo e reconquistar a confiança da torcida? Queremos saber como você visualiza o impacto do meio-campista no elenco atual do Vasco. Ele deve ser a peça fundamental para articular jogadas, distribuir passes e proteger a defesa, ou sua chegada será mais um passo para um processo de reconstrução do time? Mais do que nunca, a possível contratação de Douglas Luiz reacende a esperança da apaixonada torcida vascaína, que sempre sonhou em ver seus talentos brilhando e levando o clube de volta ao lugar de destaque que merece. Mas, afinal, você está pronto para receber esse retorno tão aguardado? Acredita que Douglas pode ser o catalisador da transformação que o Vasco tanto almeja, capaz de inspirar o time e trazer aquele futebol envolvente que emociona a torcida? Não fique calado, participe e deixe sua opinião, pois, no futebol, a força da voz da torcida é fundamental para impulsionar o clube rumo à vitória. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.